Olá, gente! Bem-vindos ao LivroCast. Vamos falar sobre livros? Então hoje eu vou conversar com vocês, eu tô até com uma colinha aqui do que eu vou falar, aqui no tablet. Então eu vou falar com vocês hoje sobre o livro Sinestesia, da autora Cora Felix. Essa autora é autora nacional de fantasia, dark romance. E eu sempre me pergunto por que as pessoas não dão valor aos autores nacionais, porque a gente tem muito autor bom no Brasil. Mas esse vídeo não é para falar sobre isso, para falar sobre o livro, para enaltecer, elevar os autores e seus livros, tá? Nacionais de preferência. Então, resumidamente, o que eu anotei aqui sobre o livro, que eu minha memória é péssima, e já tem uns dias que eu li esse livro, tá? Tipo, não terminei e tô gravando. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo completamente despreparada, tá? Então, perdoem a cara, perdoem aqui o jeito que eu tô aparecendo. Inclusive, é o primeiro vídeo que eu apareço assim pra vocês e apareço dessa forma. Mas é algo que eu gosto aqui do YouTube. Eu não ter essa preocupação de estar sempre muito arrumada para poder aparecer aqui. Então, a Anne, né, que é uma das personagens principais desse livro, ela é uma programadora de setor de programação na ciência. O Seth é um androide que é dono de um pub, né? E no livro a gente tem a fé e a ciência. Então, a fé e a ciência, pelo que eu entendi do livro, são como dois governos, duas organizações governamentais que estão ali governando juntas, e os nomes são autoexplicativos, né? Uma é a fé, que é a religião em si, que no caso do livro é a religião católica, e a outra é a ciência, que o nome, como eu falei, já é autoexplicativo. E tem o Padre Ivo, que logo no primeiro na primeira cena, nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, a gente já vê uma cena do padre Ivo tentando se desviver, né? E ele faz isso para poder proteger sua criação do povo da ciência. E é interessante que o Padre Ivo, ele tá ali nos dois mundos, né? Ele tá ali em cima do muro. Ele tanto tá na fé, pertence à fé, porque ele é um padre, como ele pertence à ciência, ele é um cientista, né? Então, abordando mais um pouco sobre o livro, tá? Então, a Anne, ela, ao mesmo tempo que ela é fascinada por programação, ela é quase como um gênio, né? Pelo que eu entendi do livro. Então, ela é muito, muito inteligente. Então, ao mesmo tempo que ela é fascinada e apaixonada por programação, ela é assustada, é temerosa com essa questão dos androides. Sabe essas pessoas hoje que morrem de medo de IA, né? De inteligência artificial? Então, tipo, é a Anne. Ela é apaixonada, mas ela tem medo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Esse livro, ele se passa muitos anos na frente. Lamentavelmente, eu esqueci de anotar que ano que passa, mas tipo daqui 100 anos na frente, entendeu? É no futuro, não é livro presente, é livro que retrata coisas do futuro. Então a realidade é bem diferente, o mundo tá ali dividido entre fé e ciência, eles estão governando e tem muita gente sofrendo, né? Tem muita gente na pobreza, enquanto a fé e a ciência estão lá riquíssimos e desenvolvendo coisas incríveis, e tem uma classe social, que é onde o Seth vive, que tem o pub dele, é onde vive a classe muito pobre, né? Que fica ali sujeita à radiação e a toda a sujeira da tecnologia, que a gente sabe que infelizmente a tecnologia, ela tanto traz avanços como traz regressos também, né? E sobre os androides. Os androides nesse livro é descrito como eles são usados para tarefas mais corriqueiras, como cuidar da casa, cuidar do jardim. Inclusive, eles trabalham também nessa questão de segurança para se cumprir a lei. E por se falar em lei, aqui nesse livro retrata que existem punições muito severas para quem descumpre a lei, principalmente a heresia. E o que é a heresia neste livro? É você reprogramar, você abrir, você modificar qualquer androide, tipo, mexer com os androides
e ter relações sexuais com os androides. Então isso é heresia. Então como é que começa a briga aí entre a ciência e a fé? Tipo, a ciência, ela concorda, instiga e estuda para que os androides sejam o mais parecidos possíveis com os humanos. Inclusive questão de expressões faciais, sorriso. Então eles estão fazendo de tudo para que os androides fiquem o mais parecido possível com os humanos. E a ciência não concorda. Para eles é como se esse avanço dos androides prejudicasse humanos. Eles alegam que é como uma ameaça para os humanos, se existir tamanha evolução para os androides, tá? Espero que eu esteja sendo entendida, tá bom? E então nisso começa a confusão. É quando o Padre Ivo, ele começa a ser perseguido, aí passa por várias reuniões, várias perguntas, e muitas das coisas que o Padre Ivo quer implementar não é aceito, pegando nesse sentido de que os humanos não podem se sentir subjugados pelos androides e as pessoas podem passar a ter medo dos androides, né? Sendo que as pessoas já têm. No caso, a Anne, por exemplo, ela já tem, e com certeza outras pessoas nesse universo do livro também tem. E no determinado momento, a Anne encontra o Seth. E quando ela bate o olho nele, por mais parecido possível que ele seja com o humano, ela vê que ele é um androide. Então, seja, ele é um androide, um tipo de androide que a fé não quer que exista, mas existe. Aí surgiu minhas teorias, né? Então, será que é essa tecnologia, esse androide que o Padre Ivo quer proteger ou não? Que papel tem esse androide no livro, né? O que ele vai trazer? O que ele vai fazer? Que tipo de revolução ele vai trazer? E só um pequeno spoiler, quem não quiser ouvir essa parte, dá uma puladinha rápida. A Anne, ela acaba que ela comete heresia. Que tipo de heresia? É a relação sexual, tá? Então, temos romance entre androide e humano neste livro, tá? Então, pronto. Voltando ao normal, continuando sem spoiler. E por que eu li esse livro? Eu li esse livro porque eu já tinha lido outros livros da autora. Eu li toda a trilogia Altman, e, enfim, toda a trilogia Altman da autora. Se não me engano, são 3 livros e tem outros contos no meio. É uma trilogia maravilhosa, tá? Então, indico. E como eu gostei muito da escrita dela, a autora tem uma escrita muito fluida, a gente se envolve com os personagens, a gente não cansa de ler, a gente fica frenético querendo saber o que vai acontecer com o personagem. Então, resolvi procurar outros livros dela. E escolhi esse, Sinestesia. E conversando com ela, ela me disse que era o primogênito dela, então é o primeiro livro que ela escreveu, e eu achei assim muito legal. E fico me perguntando por que ninguém fala desse livro até hoje, por que ninguém fala desse livro. Tipo, eu só soube desse livro por ela, porque eu sigo a autora no Instagram e vez ou outra ela posta esse livro e resolvi ler. E é um livro incrível, tá, gente? Fica essa indicação pra vocês. Queria falar muito mais coisas sobre esse livro, mas vai ser mais spoiler, basta esse que eu dei, né? Desse relacionamento amoroso do androide com a Anne, e que ela praticou heresia. E como eu falei, heresia é uma lei. Essa lei, quando descumprida, é tratada com severidade. Então, como será o desenrolar desse livro? Então fica aí essa indicação para vocês, tá bom? E minha avaliação para ele foi de 5 estrelas. Não favoritei, eu sou muito difícil de favoritar livro. Às vezes eu amo muito o livro, como no caso desse livro, mas dificilmente eu favorito. Na verdade, eu nem sei explicar qual o critério que me leva a favoritar um livro. Mas enfim,
5 estrelas, amei e indico demais a leitura. Você já conhecia essa autora? Já tinha ouvido falar desse livro? Se não, dê uma chance aos livros nacionais, tá? As pessoas criaram uma ideia de que os livros nacionais é só hot. Não é só isso, gente. Livro nacional não é só isso. A gente tem escritores nacionais falando sobre diversas coisas, tá? Inclusive Cora Félix, né? Que escreve fantasia. Tem hot? Tem. Mas não é o foco dos livros dela, né? Então fica essa dica. Obrigada por assistir. Você que tá no YouTube, se inscreve, deixa seu like, deixa aqui sua opinião nos comentários. E você que tá aí nos podcasts, no Amazon Music ou no Spotify, por favor, segue a gente também, tá? Indica nosso podcast. Como eu disse, a gente, no caso eu, não sou um profissional, mas eu sou amante de livros que gosta de conversar sobre livros e resolvi falar sozinha. Então, se você tá escutando, muito obrigada por escutar. Já me sinto acompanhada. Até o próximo Livroscast.